Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor de ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinal dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Ouço Deus no lamento Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus, companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca lembranças. Sinto Deus no moer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Vejo Deus no furor de ciclones bravios. Sinto Deus no cantar matinal dos pardais. Ouço Deus No lamento dos pobres mortais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Boa noite a todos. É muito bom estar aqui. E antes de nós começarmos a nossa fala de hoje, eu queria confessar algo que eu fiz. Há 20 anos eu aprendi com um senhor de 90 e poucos anos, ele desencarnou recentemente. Ele dizia assim: cuidado com o que você pede, porque o cosmos, conspira a nosso favor, seja pensando bem ou seja pensando coisas ruins. E confesso para vocês que no sábado, quando eu vi a Yasmin e o Adriano ensaiando para apresentar uma musiquinha hoje, eu fiquei, nossa, que egrégora maravilhoso que vai estar naquele salão sábado, bem que eu poderia estar lá fazendo a palestra. E eis que a Vandeca me pede para substituí-la hoje. Então, cuidado com o que a gente pede, cuidado com o que a gente pensa. Então, depois disso, boa noite a todos, sejamos todos bem-vindos e que todos saiamos daqui muito melhores do que quando aqui chegamos, porque geralmente nós entramos aqui, embora em busca de um conforto, de um alívio e até mesmo de um refazimento, e esse é o papel da Casa Espírita. Então, que todos nós possamos aproveitar esse banquete espiritual que nos é preparado toda quarta-feira. Como foi falado, o tema proposto para a noite é Dai a César o que é de César. E gosto de repetir que tudo que aqui for falado é a minha interpretação a partir do tema que me foi proposto e a partir dos conteúdos que eu estudei, ok? Então vamos lá. Para a gente entender um pouquinho esse tema, nós precisamos ir no Evangelho, então, no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo.
Preciso de um óculos para isso. Então, é no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, no item 5, do item 5 ao item 7. Dai a César o que é de César. E o que está escrito no Evangelho? Os fariseus, tendo se retirado, entenderam-se entre si para enredá-lo, Jesus, tá? Eles rodearam Jesus. Mandaram então seus discípulos em companhia dos herodianos dizer-lhe: Mestre, sabemos que és veraz e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta a quem quer que seja, porque nos homens não consideras as pessoas. Dize-nos, pois, qual a tua opinião sobre isto? É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César os tributos? Jesus, porém, que lhes conhecia a malícia, porque ele interpretou, dentro da sua sabedoria, da sua sapiência, que ele estava sendo testado. Jesus, porém, que lhes conhecia a malícia, respondeu: Hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento, que vocês dão em pagamento ao tributo. E tendo-lhe eles apresentado um denário, perguntou Jesus: De quem são essa imagem e esta inscrição? De César, responderam todos. Então observou-lhes Jesus: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então aqui nós precisamos primeiro perceber que na mensagem nós estamos falando da presença de fariseus, da presença dos herodianos. Quem eram os fariseus? Na época, quem assistiu principalmente as 4 temporadas de The Chosen, os fariseus são os que representam o poder religioso, que principalmente eles não aceitam tudo o que Jesus ensina, tudo que Jesus faz, eles condenam tudo que Jesus faz, porque eles defendem o Velho Testamento, os fariseus. Aí nós temos nessa passagem também os herodianos, que representam praticamente o poder político da época. Eles defendem Herodes. Quem era Herodes na época? Era o rei da Judéia, que era subordinado a César, o rei de Roma, que na época o rei de Roma comandava toda a região, inclusive a Judéia. A Judéia toda era comandada, coordenada por César. Porém, o governador da Judéia era Herodes. Então nós estamos falando de um pessoal, de uma população religiosa que condenava os ensinamentos de Jesus e de uma outra população, vamos dizer assim, política, que defendia Herodes e que se reuniram para tentar pegar Jesus, sendo redundante aqui, numa pegadinha. Você que é o justo, que sabe das leis, diz aí para nós, é justo pagar a César os tributos? E ele sabia perfeitamente que se ele dissesse não é justo, ele seria considerado um rebelde para a época e que poderia pagar caro por isso. Da mesma forma que ele dissesse é justo pagar os tributos, ele também, principalmente os seus discípulos que eram judeus, iam pensar, mas como assim? Ele defende todas as humilhações que nós passamos para pagar esses tributos a César. Então, sabiamente, como tudo que vem de Jesus, ele pede para mostrar a ele uma moeda, pergunta o que tem na moeda, o que está escrito na moeda e qual a imagem que está impressa na moeda. Respondem que é de César e a resposta taxativa: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus.
E aí agora a gente precisa então destrinchar o que Jesus quis dizer com isso. Claro que na época a resposta era curta e grossa, né? Pague os impostos que você deve. Só que Jesus ele foi tão sábio como em todas as respostas dele, que a pergunta foi: é lícito pagar os impostos a César? E qual é a resposta de Jesus? Ele não usa o verbo pagar, ele vem com o verbo dar. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mudou completamente a situação. E embora na época tenha sido compreendido, sim, você deve pagar o que você deve e deve seguir a Deus, nós podemos trazer essa resposta para o nosso dia a dia. E mesmo na época, todas as parábolas, todos os ensinamentos de Jesus nos levam a várias reflexões. Nada que Jesus nos ensinou tem apenas uma interpretação. Cada parábola de Jesus dá um seminário, e mesmo assim a gente não vai conseguir se aprofundar em todos os ensinamentos que ali são trazidos. E aí então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, a gente pode trazer para os dois mundos, o mundo material e o mundo espiritual. O mundo material no qual nós estamos vivenciando no momento, ou no qual na época as pessoas, a população da Judéia estava vivenciando, e um mundo espiritual. O que significa esse dar a César o que é de César? Tirando o dever dos impostos a pagar. Se nós vivemos no mundo material, nós temos como rotina, né? A partir do momento que a gente acorda e percebe que ainda está encarnado, a maioria de nós aqui tem como rotina fazer a higiene pessoal, né? Tomar o seu café e trabalhar. A gente volta para almoçar, a gente volta depois para o trabalho, retorna para o trabalho, chega meio cansado em casa, né? Às vezes dá tempo de estudar um pouco, de fazer alguma coisa para nossa melhoria, né? E assim a gente passa a semana. Quando a gente vê, passou uma semana, passou um mês, passou um ano e pouco a gente fez a não ser materialmente trabalhar. Mas esse trabalho, ele é mais do que necessário, né? Porque nós precisamos trabalhar, nós precisamos conviver em sociedade, nós precisamos pagar as nossas contas, nós precisamos nos vestir, nós precisamos nos alimentar. Quem tem filho precisa pagar a escola de filho, nós precisamos pagar os nossos tributos. Então o trabalho é necessário. Inclusive está no livro dos Espíritos, né? Além do trabalho, nós precisamos trabalhar para não nos tornarmos um estorvo para a sociedade. E por isso nós temos os nossos talentos. Para colocarmos esse talento, né? Trabalho é toda atividade útil. Também está no livro dos Espíritos o que é trabalho. É toda atividade útil, remunerada ou não. Mas a maioria de nós ainda precisa de um trabalho remunerado para conseguirmos experienciar essa vida material com o conforto que a gente deseja. Se a gente não trabalhar para ganharmos o nosso dinheiro, a gente não tem como sobreviver no mundo material. Certo? O que da coisa é esse dai a César o que é de César, é exatamente isso. É estar no mundo material, com as coisas que o mundo material nos exigem, com as coisas que nós precisamos fazer no mundo material. Porém, o que nós precisamos fazer, o que nós precisamos ganhar, o que nós precisamos comprar nesse mundo material é muito particular de cada um.
que é suficiente para mim ou o que é supérfluo para mim pode ser insuficiente para ela. O que é necessário para mim pode não ser necessário para o Arthur. E assim a gente vai. Então, essa medida do que eu preciso para conquistar um certo bem-estar, para conquistar a tão falada qualidade de vida no mundo material, porque sim, nós precisamos de uma qualidade de vida no mundo material, é muito relativo de cada um de nós. É individual essa escolha. E aí vem o que eu estou fazendo das minhas 24 horas do dia. Quantas horas dessas 24 horas eu estou dedicando ao meu trabalho? Dai a César o que é de César. É exatamente isso. Como eu estou aproveitando a minha vida material para eu me aperfeiçoar? Porque sim, a Terra é uma escola. E nesse mundo material nós precisamos do trabalho, do conviver em sociedade, da reprodução, do progresso, da destruição, de todas as leis divinas, das 10 leis divinas lá, para aprendermos. Dai a César o que é de César. E essa é uma conta particular só minha. O que eu estou fazendo do meu dia, o que eu estou fazendo da minha semana, o que eu estou fazendo do meu ano, o que eu estou fazendo da minha existência. Se eu morrer, se eu souber que vou morrer daqui 2 horas, eu estou quites com a minha consciência? Ou será que nesse momento eu pensaria que trabalhei demais e aproveitei a vida de menos? É uma questão pessoal de cada um. Mas o trabalho é necessário. E é exatamente por isso que nós estamos no mundo material. Para trabalhar também. E aí nós entramos então no que dar a Deus o que é de Deus. E nesse mundo material que nós estamos, nós precisamos equilibrar o dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É importante também a gente refletir, né, ainda falando do mundo material, qual o valor de cada necessidade. Nós deveríamos ter uma lista das nossas necessidades básicas. E quais dessas necessidades realmente são prioridades para mim nessa existência? E isso também é uma condição muito pessoal de cada um de nós. Porque só eu sei. Tem pessoas que dormem confortavelmente sem ar-condicionado. Tem outras pessoas que não poderiam viver sem ar-condicionado. Então, só eu sei, se eu quero pagar uma conta de energia elétrica mais cara, precisar trabalhar ou rever o meu orçamento mensal, porque eu vou ter uma despesa maior de energia elétrica para conseguir dormir com ar-condicionado. São as nossas escolhas no mundo material. E essas nossas escolhas no mundo material é que na maioria das vezes nos conduzem a trabalhar demais, para ganhar mais, para termos um pouco mais de conforto e até mesmo, me desculpem, de status. Porque infelizmente muitos de nós ainda têm como necessidade o status no mundo material. E aqui a gente precisa lembrar que quando nós desencarnarmos, tudo que nós temos ficará. E só será nos perguntado no plano espiritual: o que trazes contigo? O que tu fizeste de bom? E é nesse o que tu fizeste de bom que entra dar a Deus o que é de Deus. E para nós entrarmos no dar a Deus o que é de Deus, a primeira pergunta é: qual é a nossa relação com Deus? É impossível a gente oferecer alguma coisa para alguém, né, sem eu ter uma relação com esse alguém, mesmo que eu não conheça.
sábado que vem, nós teremos a entrega da cesta básica. A maioria das famílias, a princípio, a gente conhece pelo cadastro que a gente faz. Algumas delas nós estamos criando um relacionamento a partir das conversas que nós temos, das orientações, dos abraços que nós trocamos. Mas boa parte delas a gente não conhece. Mas a gente sabe que ela existe. A gente sabe da história dela. A gente sabe que ela precisa do alimento. Então nós temos uma relação com a pessoa que vai receber essa cesta, nós vamos dar essa cesta. Agora, qual é a minha relação com Deus para eu dar alguma coisa a Deus? A nossa primeira reflexão da noite. Como é a nossa relação com Deus? A segunda reflexão da noite é: aplicamos ou adotamos a mesma dedicação que fazemos no nosso mundo material, com as coisas materiais, para Deus? A gente dedica o mesmo tempo, a mesma intensidade, a mesma vontade de melhorar no nosso trabalho, por exemplo. A gente se esforça tanto para melhorarmos com Deus? A maioria de nós não. A maioria de nós se esforça enormemente, gasta uma energia muito grande para se superar materialmente. E a maioria de nós, inclusive eu estou aqui, tá? Nos esforçamos pouco, nos dedicamos pouco para darmos um passo à frente rumo a Deus, para nos melhorarmos. Porque quando aquela velha história, qual é a melhor religião? A melhor religião é aquela que te faz ser uma pessoa melhor. Então, quando eu me relaciono com Deus, quando eu construo essa relação com Deus, naturalmente desperta em mim o desejo de ser uma pessoa melhor. Porque quando eu me relaciono com Deus, eu descubro que dentro de mim também existe uma fagulha divina. Longe, ou nunca chegaremos à perfeição de Deus, mas todos nós temos essa fagulha divina. Então, a minha relação com Deus começa nessa concepção de eu querer ser uma pessoa melhor para chegar até Deus. Ou, em uma palavra não muito bem colocada, eu quero ser uma pessoa melhor para agradar a Deus. Porém, Deus não precisa que a gente agrade Ele. Mas eu quero, é uma necessidade que eu tenho de ser melhor para me sentir mais próxima de Deus. Aí eu começo a dar a Deus o que é de Deus. Outra pergunta, outra reflexão seria: como é a nossa conduta com Deus? Como eu me comporto no dia a dia sabendo que eu sou uma filha de Deus? Como é a minha conduta com meu pai e com minha mãe? Como é a minha conduta com Deus? Isso é íntimo de cada um. Como é a minha conduta com Deus? A minha conduta é o meu comportamento, o que eu faço, o que eu penso, o que eu sinto. Essa é a minha conduta perante Deus, não perante o outro que está me vigiando, mas perante Deus. E por último, como é a nossa conversa com Deus diariamente? E aí aqui a gente faz uma outra pergunta. Existe uma pesquisa
né? Quem trabalha com mídia social, que o brasileiro é um dos campeões de consumo de rede social. Dizem as pesquisas que nós, pobres mortais, ficamos assim, em média, 3 horas e 12 minutos por dia nas redes sociais. E aí vem a pergunta: nós dedicamos 12 minutos por dia para essa relação com Deus? Ficamos 3 horas e 12 minutos em média nas redes sociais. Na nossa mais pura sinceridade aqui, nós dedicamos 12 minutos por dia para conversar com Deus? Ou para sentir Deus? Para pensar em Deus? Aí a gente volta, né, lá na nossa primeira reflexão. Eu me esforço tanto nessa minha relação com Deus, como eu me esforço nesse mundo material? De que tudo eu abro mão durante o dia para me dedicar 3 horas nas redes sociais? Com certeza de muito aprendizado, de um bom livro, de uma boa conversa, de abraçar um amigo, de telefonar para um amigo para conversar para saber como é que ele está, de atravessar a rua e conversar com um vizinho sabendo que ele não está bem. Com certeza eu abdico de muita coisa. Eu me esforço muito para me dedicar 3 horas e 12 minutos por dia às redes sociais. Eu abro mão de muita coisa que seria muito útil para mim. E aí então, dar a Deus o que é de Deus. Nós refletimos aqui sobre como é a nossa relação com Deus. E agora, como eu posso dar a Deus o que é de Deus? Primeiro passo seria nós concebermos de que a vida não é só essa existência. Nós não acabamos no túmulo. Nós tivemos outras existências. Nós já construímos muitas histórias e somente o nosso corpo morrerá. Nós, espíritos, continuaremos e continuaremos tal qual somos nesse momento. Então, se descobrirmos que vamos desencarnar daqui 2 horas, iremos para o plano espiritual sentindo tudo que estamos sentindo agora. Nada vai mudar. Então, a nossa primeira, dai a Deus o que é de Deus, nosso primeiro ponto de partida é nos concebermos como espírito em essência. Nós não somos o corpo, nós somos espíritos. Continuaremos. E por continuarmos, por termos muitas outras chances de voltarmos, de fazermos, refazermos, errarmos, aprendermos, melhorarmos, é que a gente começa. É que a gente não pode perder a esperança. E é exatamente essas oportunidades que Deus nos dá que deveria cada vez mais nos aproximar dele. Porque por mais que a gente erre, por mais que a gente pise na bola, Deus jamais vai desistir de nós. Da mesma forma que Deus jamais está a nos acusar de qualquer coisa. Quem nos acusa é a nossa consciência, somos nós que nos acusamos. Jamais Deus fará isso. Esse não foi ou não é o Deus apresentado por Jesus. Então, o primeiro passo é nos sentirmos, nos vermos, nos colocarmos como espíritos imortais.
Já tivemos uma história e continuaremos a nossa história. Essa existência na Terra, ela acaba, mas nós continuaremos e teremos muitas outras oportunidades de reencarnar. Porque principalmente na Terra, o encarnado é a grande escola para vivenciarmos tudo aquilo do plano material e equilibrarmos as coisas do mundo material e do mundo espiritual, a essência espiritual e as necessidades do corpo. Quando nós aprendemos esse equilíbrio, que estamos no plano físico, mas que somos espíritos, que a nossa essência é espiritual, as nossas necessidades materiais serão outras. A gente não vai mais dar tanta importância, tanto valor, se esforçar tanto para o conforto. A gente vai se esforçar mais para sermos cada vez uma pessoa melhor no mundo material. Porque cada vez, no mundo material é a grande escola, Cada vez que eu for um melhor profissional, um melhor amigo, um melhor marido, melhor esposa, melhor mãe, melhor irmã, melhor amiga, eu estou me aprimorando espiritualmente. Esse é o ponto. Segundo passo para a gente refletir, dai a Deus o que é de Deus. Como eu me vejo e como eu trato os demais filhos de Deus. Na maior parte das vezes a gente não se vê, não se sente como filho de Deus. Foi um dos pontos de início da nossa conversa. Como eu me comporto, como eu trato, como eu me direciono ao meu pai e à minha mãe e como eu me direciono a Deus, que é o Pai de todos nós. E se Deus é Pai de todos nós, como eu me direciono à minha companheira? Como eu me direciono ao Lino, à Pierina, a quem mais? Também são filhos de Deus. E assim como eu, pisam na bola. Assim como eu, estão na terra aprendendo. Assim como eu, precisam de oportunidades constantes. Todos nós. Então, dar a Deus o que é de Deus é literalmente eu começar a ver Deus em cada um dos nossos irmãos. E tratar esse nosso irmão como filho de Deus, como Deus cuidaria. E isso é muito interessante, principalmente para os pais, Tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo uma parte onde diz que um dia Deus vai nos perguntar: o que fizeste dos filhos a ti emprestados? Ele não está falando dos nossos filhos, ele está falando dos filhos dele, que ele nos deu a honra, a missão de sermos pais desses filhos. E um dia ele vai perguntar: o que fizeste dos teus filhos que vieram como teus filhos? O que eu fiz desses filhos? O que eu fiz como filha? O que eu fiz como irmã? Nós temos muitas contas a pagar em relação ao nosso comportamento com o outro. O que eu faço quando eu vejo uma pessoa ali na esquina que a princípio está ou drogada ou bebeu demais, está caída no chão? Deixa, é só um vagabundo. Ou eu paro e vou socorrer? São raros os que fazem isso. São raros. Alguns por medo, por insegurança, e outros porque não estão nem aí, me desculpem. Como eu olho para esse filho de Deus que está ali na esquina, e se vier o frio que está para vir essa noite, na noite seguinte,
passando frio. Qual a minha atitude para com uma pessoa dessas? É o Filho de Deus. Ah, Marlete, mas o Espiritismo explica e ensina que é a prova dele. Pode ser. E se fosse comigo? Se fosse um filho meu? E a gente não pode mudar essa prova, ajudar essa pessoa a passar pela prova de uma outra forma, com mais dignidade, com mais saúde? Nós vamos cair no conformismo de que foi uma escolha, uma prova dele? Nós vamos deixar uma criança passar fome porque foi uma escolha reencarnatória? Ninguém vai reencarnar escolhido como prova passar fome. Ninguém. Deus jamais deixaria um filho dele reencarnar para passar fome. Jamais. Se nós pensarmos isso de Deus, nós estamos muito longe de dar a Deus o que é de Deus. Como que eu vou deixar um filho meu nascer para passar fome? Imagine se Deus faria isso por um filho dele. Ninguém vai escolher como prova passar fome, passar frio, passar qualquer tipo de necessidade. São provas? São provas. Mas nós temos o entendimento de que nós podemos suavizar as provas desse nosso irmão. E é isso que nos compete, porque senão nós cairíamos num conformismo muito triste. Deixar um irmão passar frio, ou passar fome, ou passar qualquer outra necessidade, por pensar que é uma prova reencarnatória, não é isso que a doutrina ensina. Então, o maior tributo que podemos dar a Deus é vivendo a vida que Ele nos deu, ou vivendo a existência que Ele nos deu de presente, dignamente. E aí também, esse viver a existência dignamente é um ponto muito particular de cada um. Uma vez na outra casa, nós recebemos uma mensagem, uma psicografia de um trabalho mediúnico, que dizia apenas assim: não existem certos nem errados. Existem homens, entre parênteses, seres humanos, em aprendizado. Então nós precisamos nos conscientizar aqui, que o que é digno para mim pode não ser digno para qualquer um de vocês. O que é certo para mim pode não ser certo para qualquer um de vocês. Da mesma forma que o que é errado para você pode não ser para mim, tá? Porém, algo muito certo, tá? Que vai muito além de uma teoria, nós sabemos quando a gente pisa na bola. A nossa consciência nos acusa quando a gente deixa de se aproximar de Deus. A nossa consciência, nosso coração, a nossa razão nos acusa quando a gente deixa de estender a mão quando sabia que podia estender. Nós sabemos, ninguém precisa apontar o dedo e muito menos esperar que Deus nos castigue, nos acuse e nos avise que nós pisamos na bola. A nossa consciência é a nossa mestra. E quando nós estivermos com essa consciência tranquila, nós estaremos certamente mais próximos de Deus. Porém, algo que todos nós precisamos estar muito conscientes: nós estamos no planeta Terra, no mundo de provas e expiações, no processo lento, gradual de regeneração. Todos nós pisamos na bola. Todos nós já fizemos algo que envergonharíamos de dizer para alguém.
Todos nós já ofendemos alguém. Todos nós já matamos a esperança de alguém, já roubamos o sorriso de alguém, a paz de alguém. Todos nós já fizemos isso. E está tudo bem, porque a gente aprendeu que fez isso. E a gente não vai repetir mais isso. E isso é a maravilha da existência. O aprender com o meu erro, não com o erro do outro. Essa é a maravilha da existência. Essa é a maravilha do dar a Deus o que é de Deus. Eu compreender que eu estou nesse processo, que eu não vou melhorar a passos largos, que é devagar, é lento. Eu preciso ser paciente comigo. Só que a paciência que eu preciso comigo, eu preciso aplicar com o outro. Isso é dar a Deus o que é de Deus. No mundo material que vivemos. Dar a Deus o que é de Deus. Eu tinha pedido pro Adriano e para Yasmin cantarem a música Ouço Deus, porque uma das coisas, um dos passos para nós dar a Deus o que é de Deus é exatamente conseguir perceber a grandiosidade de Deus ao nosso redor. Eu costumo dizer que passeando pelas mais belas paisagens que a gente vivencia, né, a gente tem a dimensão do quão especial nós somos por participarmos dessa criação. Primeiro, nós temos a dimensão de quão pequenos nós somos diante da grandiosidade da criação de Deus. E depois nós temos a dimensão de quão especial nós somos para Deus, por termos sido presenteados nessa existência e podemos usufruir de uma paisagem tão linda, em todos os sentidos. Essa paisagem linda começa com um olhar carinhoso para o outro. Essa paisagem amorosa começa no oferecer um abraço para o outro. Ver Deus é quando eu me sinto triste porque eu estou me despedindo de um amigo. Sentir Deus, eu posso sentir Deus quando eu ouço pássaros, quando eu ouço o choro de uma criança e até mesmo quando eu ouço o gemido de um idoso, por tristeza ou por dor. Mas infelizmente, na maioria das vezes, eu não consigo. Uma vez eu participei de um grupo do CDV, onde a pessoa começou o curso dizendo que nós temos o sentido da audição, mas a gente ainda não sabe escutar. Nós não sabemos escutar, assim como nós temos o sentido da visão, mas a gente ainda não aprendeu a enxergar profundamente tudo que está ao nosso redor. E tudo que está ao nosso redor é criação de Deus. E quando a gente conseguir essa proximidade com Deus, a gente vai ouvi-lo, a gente vai ver, a gente vai sentir Deus em todos os aspectos. Por isso, mais uma vez, eu vou pedir para o Adriano e para a Yasmin cantar a mesma música que eles cantaram no início. E eu gostaria de convidar vocês que sentissem, dessa vez, a profundidade da música. O convite, dizem que essa música é de autoria do Jerônimo Mendonça. Sinceramente, eu não sei se a informação é verdadeira, mas a profundidade da composição da música e como seria mais simples para nós dar a Deus o que é de Deus se a gente conseguisse deixar um pouquinho as 3 horas e 12 minutos de redes sociais que consumimos diariamente para dedicarmos alguns minutos para aprimorar a nossa relação com Deus. Vamos ouvir então?
Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor de ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinal dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca a lembrança. Sinto Deus no morrer de febris esperança. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Vejo Deus no furor de ciclones bravios. Sinto Deus no cantar matinal dos pardais. Ouço Deus no lamento dos pobres mortais. Ouço Deus no lamento dos pobres mortais. Então, para terminar, Jesus nos deixou um legado de que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Questão 625 do Livro dos Espíritos, né? Kardec pergunta para a espiritualidade se Deus teria deixado um modelo e guia a ser seguido. E a resposta mais curta da codificação é Jesus. Então, que possamos conhecer um pouquinho mais de Jesus, de todos os ensinamentos, de dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, e todas as outras parábolas e ensinamentos que Jesus nos deixou, que possamos aprender um pouco mais sobre Jesus, que possamos seguir Jesus, para nos aproximarmos a passos lentos de Deus. Que possamos viver equilibradamente, lembrando mais uma vez que nós estamos no planeta Terra, nós estamos em experiência carnal, em experiência material. Precisamos sim do trabalho, precisamos de tudo que esse mundo material nos oferece, mas que possamos viver equilibradamente entre matéria e as nossas necessidades espirituais. Que a gente priorize mais as nossas necessidades espirituais, as nossas vontades que vêm do coração. Raul Teixeira costuma dizer que nas nossas dúvidas entre a razão e o coração, que a gente use sempre o coração, mesmo que a nossa decisão esteja errada, nós seguimos
pelo coração. Se seguirmos a razão, pode ser que a gente coloque o nosso orgulho, a nossa vaidade nessa decisão. E quando a gente coloca o coração, a gente renuncia geralmente ao orgulho, à prepotência, à vaidade que ainda nos domina. Eu espero de coração que todos nós saiamos daqui com o coração repleto de esperança de que nós somos guardados por um Pai de amor e de bondade, que nós somos cuidados sempre por Jesus e que todos somos fadados à felicidade. Ninguém nasceu para sofrer, nós estamos aqui para aprender. Se nós ainda sofremos um pouco, é porque talvez ainda não aprendemos a amar como deveríamos. Boa noite a todos, muita paz no coração, que Jesus esteja com todos. Obrigada pelos olhares carinhosos.